Olá, começa agora o programa Mais Saúde da Quidacom, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Nesse final de semana, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Andréia Fonseca Maia. Ela é médica dermatologista. Todas as semanas nós desenvolvemos, numa parceria com ela, um ambulatório de dermatologia. Afinal de contas, o câncer de pele é um dos mais frequentes aqui na nossa região. Motivado por quê? Exposição exagerada ao sol e falta de cuidados básicos, autoexame, uso de protetor solar, entre outros motivos. Então, nesse programa que está apenas começando, vamos desvendar a pele e saber como é feita e de que forma é feita a prevenção desse que é o mais comum de todos os cânceres. Vamos lá? Bom, então vamos começar o nosso bate-papo desse final de semana com a doutora Andréia, que já está aqui ao meu lado. E nós vamos falar um pouco sobre os cuidados com a pele. Afinal de contas, ainda estamos no outono, caminhando para o inverno, e a cada dia que passa os dias ficam mais frios, alguns dias um pouco mais nublados, às vezes até não, e aí surgem as dúvidas, onde entra a prevenção do câncer de pele. Doutora Andréia, seja muito bem-vinda ao programa Mais Saúde. Não é a primeira vez que você participa, mas eu gostaria de te pedir a gentileza, então, de se apresentar para quem está lhe assistindo pela primeira vez aqui no programa. Seja muito bem-vinda. Muito grata. Meu nome é Andréia Fonseca Maia, sou médica dermatologista e já tem um tempo que eu trabalho aqui na ACOM. E com esse trabalho de prevenção, de Sim. Câncer de pele, de diagnóstico precoce, E também atendimento de quadros que são mais graves e às vezes até acompanhamento desses pacientes também. Doutora Andréia, ainda hoje, estamos ainda no primeiro semestre de 2018, mas já em 2018, ainda chegam casos de diagnósticos em estado muito avançado. Como que é essa questão da prevenção aqui na região? Infelizmente, ainda chegam casos, às vezes que a gente, eu que tenho contato com vários tipos de câncer, que às vezes a gente nem acredita. Às vezes as pessoas, ou por medo, ou por algum outro motivo, vão deixando as lesões aumentarem, e às vezes a gente chega a ficar, assim, perplexo do tamanho das lesões. E as pessoas, o medo, acho que é uma coisa que... Porque muita gente pensa, não sei se você concorda, mas que o câncer é como se fosse uma gripe, que apareceu ali aquela lesãozinha... não, daqui uma semana melhora, não melhorou, daqui mais uma semana, daqui um mês já vai estar bom. Aí vai indo e esquece daquilo. E quando vê, já tomou uma proporção. Porque eu acho que, não sei se é o mal do brasileiro, do mineiro, ou se é o mal das pessoas, é olhar com certa descrença, às vezes até naturalidade para os problemas que acontecem. Não, isso é da idade, isso é, enfim, isso é do sol, manchinha do sol. E quais são os sinais assim que a gente deve ficar atentos para essas lesões malignas que são potencialmente perigosas? Bom, as pessoas que são mais claras geralmente devem ter maiores cuidados, Então, geralmente, pessoas que têm muitas pintas têm que ficar atentas se essas pintas não estão aumentando tanto em tamanho quanto em quantidade. As lesões que às vezes começam a ulcerar, a darem feridas, a sangrar, nodulações, tumores mesmos que vão crescendo na pele, E às vezes, igual você disse, a pessoa tem medo de ter o diagnóstico de câncer, que acha que não vai ter tratamento. E aí por isso não pelo procura ajuda. contrário, quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento, melhor, Mais chance de curar rápido e realmente a pessoa começar a prevenir, Com relação ao câncer de pele, tem vários tipos, gente? Mas com relação ao câncer de pele, o mais comum, que é o não melanoma? Geralmente o carcinoma base celular. Ah, sim. É simples o diagnóstico, o tratamento é simples, ou como que é feito? Porque, às vezes, ele tem um tratamento, de repente, um pouco mais fácil, mas ele aparece com frequência em vários lugares do corpo, ele volta, Ou não? Como que é o diagnóstico e esse acompanhamento deve ser feito? Geralmente são lesões
tumores mesmo, são lesões elevadas, né? Que vão aumentando de tamanho, elas podem ser da cor da pele, ou elas podem ser escuras também, elas podem, igual eu falei, ulcerar, né? E quanto mais cedo a pessoa notar que apareceu algo diferente na pele e procurar tratamento, só com a retirada cirúrgica a pessoa já fica curada. Então, podem aparecer novas lesões? Sim, pelo tanto que a pessoa já tomou de sol, né, durante a vida, já se expôs, não teve cuidados, mas tirou aquela lesão, pronto. É só se prevenir, só se cuidar depois. E tem regiões onde elas são mais comuns, assim, eu imagino que regiões expostas, né, que ficaram expostas a vida toda, né, por exemplo, pescoço, nariz, né, Sim, testa. Com certeza, né, as pessoas calvas no couro cabeludo, né, mas rosto, orelha, na região de decote, né, braços, aí realmente vai depender da exposição. Pessoas que tiveram exposições com bermuda, com saia, né? Nas pernas também apresentam várias lesões. Então, são lesões em áreas expostas que a gente fala. Por exemplo, até citando, não vou citar nomes, mas o pai de um amigo meu, ele tem várias lesões e sempre elas voltam. E uma das últimas, né, que ele teve foi na testa, se não me engano, do lado direito. E a cicatrização foi bem difícil, porque é uma região que a pele é muito, eu não sei se eu posso dizer assim, leigo, né, dizendo que a pele é muito fina, né, e logo após já é o osso do crânio, né. Uhum. Realmente é complicado essa cicatrização nesse tipo de local. É muito comum acontecer por causa do sol, né, que geralmente está acima, né, mas a cicatrização vai depender, talvez, do tamanho da lesão. Que, às vezes, se tiver uma tensão ali na cicatriz, ela pode ter maior dificuldade de fechar. Tensão, você fala, por exemplo, uma região que estica um pouco mais a pele. Por exemplo, o joelho, né? Vamos dar de exemplo. É uma região um pouco mais difícil para cicatrizar. Mas aí também depende de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa tem mais pele naquele local, né? Que às vezes não vai ter tensão. Então, às vezes vai depender do tanto de pele que a pessoa tem, e aí entra mais uma vez. Quanto mais precoce o diagnóstico, menor a lesão, o tanto que vai ter que retirar na cirurgia é menor, e a cicatriz vai ser, né, mais tranquila, vai cicatrizar rapidinho. E dos tipos de câncer de pele, a maioria deles, que é, assim, supondo os mais simples, né, que eles não infiltram tão facilmente, né, vamos dizer assim, tentando ser um pouco mais leigo possível. Eles crescem muito para as laterais ou eles vão para dentro mesmo da pele, em camadas inferiores da pele? Como que é o comportamento, o desenvolvimento mesmo do câncer de pele? Eles podem fazer as duas coisas, né? Tanto em extensão quanto em profundidade. E realmente, né, quanto mais extenso e mais profundo, o tratamento cada vez vai dificultando mais, né? Mas normalmente... Isso depende, inclusive, está relacionado ao tempo, né? A pessoa demorou a diagnosticar, então chega a esse ponto. Mas entra naquela coisa, quanto mais rápido o diagnóstico, quanto mais precoce o tratamento, mais fácil de tirar, mais fácil de cicatrizar e mais fácil de não ter mais nada. Porque mesmo o carcinoma base celular, que é um dos tumores mais simples, né, os mais frequentes da pele, se a pessoa, né, realmente não procurar tratamento, ele pode se estender e pode até chegar a dar metástase também, que seria o tumor à distância, né? Ele sai daquele lugar de início e vai ou a nível outro... de corrente sanguínea, né, ou a nível de extensão mesmo, tá atingindo outros locais e às vezes até nervo, né, vaso, né. O câncer de pele, assim, traduzindo então, ele é um exemplo mais claro de facilidade no tratamento, mas de gravidade, ele tem potencial para ser tão sério quanto qualquer outro, né, que talvez no estágio mais avançado, Sim. ele se equipara, né, em nível de gravidade. Carcinoma espinocelular e o melanoma
assim, dependendo do estágio que eles estão, eles também podem ser muito agressivos e realmente comprometem muito a saúde. Entendi. Vamos fazer o seguinte, para a gente dar um pouco mais de ênfase nesses dois, que é o melanoma e o carcinoma espinocelular, que são os mais graves, né? Sim. A gente vai fazer um intervalo para não cortar o assunto ao meio e voltamos com a doutora Andréia explicando, então, sobre esses tipos de tumor mais graves, como identificá-los e o principal, a forma de prevenção, porque tem alguns tipos de cânceres, a doutora Andréia está aqui, não vai me deixar mentir, que a prevenção deles é muito... Eu diria assim, eu vou ousar dizer que não existe prevenção. Por exemplo, a leucemia, né? Não tem como prevenir, né? Você pode ter uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável, que vai prevenir vários tipos de doença e podem contribuir. Mas não existe uma prevenção específica para a leucemia, como tem para o câncer de pele. Você pode usar protetor, né? Pode evitar a exposição ao sol em horários mais delicados, né? Sim. Mas isso vou deixar para especialista, obviamente, falar. Então não sai daí que a gente vai no programa por um pequeno intervalo e voltamos já já. Um abraço. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, o novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. Acom, sua doação faz tudo acontecer. Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para participar de uma grande iniciativa, a oficina de maquiagem de Bem com Você, a beleza contra o câncer. O projeto é uma parceria da Acom com o Instituto Abipec e é realizado mensalmente aqui, na instituição. Se você é paciente, faça sua inscrição e participe gratuitamente dessa oficina, ou indique alguém que esteja em tratamento. E você, maquiador, pode nos ajudar a fazer o bem. Ligue e saiba como mudar a vida de inúmeras pacientes. Para mais informações, 3512 1535. Acom, contra o câncer pela vida. E aí, gente bonita e do bem? Na Arraial da Dona Geraldo, a Tita, você já sabe, tem tudo de bom. Gente bonita demais, comida gostosa, brincadeira pras crianças e pros adultos, quadrilha, shows e muita animação. E nós estamos aqui pra modo de convidar vocês e a família pra participar dessa festança toda, uai. De 14 de julho na Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo, em Divinópolis. Vocês vão se divertir pra valer e ainda vão contribuir pra Acom, contra o câncer pela vida. Arraial da Dona Geralda. Esperamos vocês lá! Lá estamos de volta com o programa Mais Saúde, hoje recebendo a doutora Andréia, que é dermatologista aqui na Acom, tem um trabalho fantástico junto com a equipe de prevenção de diagnóstico precoce do câncer de pele e outras lesões potencialmente cancerígenas. Nós conversamos hoje, então, a respeito dos principais tipos de câncer, né, que acometem a pele, e antes do intervalo nós fizemos uma interrupção, vamos dizer assim, né, no que nós conversávamos a respeito de dois tipos de cânceres que são os mais graves e que requerem um pouco mais de cuidado, mas que entram também na mesma questão de prevenção, que é importante. Doutora Andréia, é o melanoma e o espinocelular, né? Sim. Eu queria que você explicasse um pouco mais o que diferencia ele, então, do carcinoma, que é o tipo de câncer mais comum na pele. Realmente seria na agressividade deles. São tumores que devem ser retirados com uma margem maior, né? E realmente precisam de um acompanhamento mais curto, né? Mas tudo realmente na base da prevenção, para ver se não vai surgir nada na própria cicatriz, né? Ou à distância, igual a gente estava comentando, mas realmente é na questão de ter uma margem maior, né? Tem que ter um acompanhamento melhor mesmo, com exames, né? Muitas vezes até exames de imagem ou exames de sangue, né? E o surgimento desse tipo de câncer também está relacionado à exposição solar, por exemplo? Sim, sim.
o carcinoma espinocelular, principalmente, o melanoma, às vezes você pode ter até em áreas cobertas, que não seriam áreas que recebem tanta luz, né? Mas aí já seria mais, porque não é um fator só, né, que causa esses tumores. Deles, né, que é o Mas, sol, assim, né? O melanoma, por exemplo, tem fator genético e que poderia ser em áreas também cobertas. Por exemplo, sola dos pés pode sola acontecer. dos pés. No caso do melanoma, o exame é importantíssimo nessas regiões, né? Sola dos pés, palma das mãos, até mesmo couro cabeludo, né? Regiões cobertas, que são cobertas pelas roupas íntimas, né? Uhum. Então, porque pode acontecer também. Pode acontecer também. E é importante a gente falar disso, porque é uma região, por exemplo, uma parte íntima, né? Frequentemente você pode ir ao dermatologista, eu estou com esse problema aqui nas minhas mãos, na sola dos pés, eu estou com essa mancha, essa micose, enfim, são vários problemas. A gente, se der tempo, eu quero até falar um pouco sobre eles, os outros, além do câncer. Mas dificilmente você se atenta, né, para uma região íntima de uma mancha, ou o que é o sintoma, assim, por exemplo, na virilha tem lá um tumor, um câncer melanoma se instalando. Ele deixa algum sintoma visual? Mas é a pinta mesmo, né? A pinta ou a tumoração. Tumoração seria algum volume? Uma elevação na pele, né? E assim, que vai alterando de cor, que vai crescendo. Mas até uma coisa interessante, que é igual tem o câncer de mama, o autoexame. No caso do melanoma, a gente pede para a pessoa fazer o autoexame. Pelo menos uma vez por mês, com a ajuda de um familiar, né? Ela chega na frente do espelho e olha o corpo inteiro, né? Tanto de frente quanto de costas, palma das mãos, planta dos pés, né? Couro cabeludo. Por esse tipo de lesões, sim, essas alterações. E a ajuda, né, desses familiares. Uhum. E como que é uma lesão que preocupa? Uma pinta, por exemplo, que olhando assim, um leigo, né, antes dele procurar ajuda médica, que seria o ideal, obviamente, mas um leigo, o que ele deve se preocupar quando ele vê uma pinta? Por exemplo, pintas de nascença, manchas de nascença? Também, mas o principal é isso. Se tem alteração de cor, de tamanho, né, é estar atento a esses sinais. Se houver algum sangramento, né, mas é tamanho e coloração. Porque dor não tem, né? Uma pinta potencialmente cancerígena, ela não tem dor. A dor não poderia colocar como um sintoma. Poderia ter até em lesões benignas que às vezes inflamam, né? Por algum motivo. Doutor André, inclusive, para o pessoal de casa, tem o ABCD da pele. Acho que é uma dica, assim, importante, porque seguindo isso, você tem uma espécie de um gabarito, né? De o que suspeitar na pele, qual lesão ela merece atenção, o que não. A gente poderia explicar um pouquinho para quem tem caso o que é o tal ABCD? Sim, é realmente um esquema, né, de você estar olhando essas lesões, assim, se elas são regulares, se elas são irregulares, se o tamanho delas, né, é maior ou menor do que meio centímetro, por exemplo, na coloração, se a coloração é regular ou irregular. Tipo, mais de uma cor, né? Alguma coisa assim. Isso. Porque você falou muito, inclusive, disso, né? Se ela muda de cor, né? Sim, se aparece mais de uma cor, ela é de uma cor e ela começa a ficar de outra cor, né? Então, são esses parâmetros de tamanho, regularidade, né, da borda, se ela é mais regular ou irregular. Se é assimétrico, né? Isso entraria na simetria, né? E o tamanho dela, né? Então, assim, às vezes tem até mais parâmetros, mas, assim, uma coisa que é importante também no exame do dermatologista é usar um dermatoscópio, que é um aparelho que aumenta de várias vezes a imagem, e nesse exame a gente pode perceber melhor e, às vezes, até poupar uma retirada de lesão que é benigna, né? Que, às vezes, até você fazendo os parâmetros, ela poderia estar fora, né? Ela poderia estar num parâmetro de ser uma lesão
mais maligna, e às vezes por esse exame que é realizado no consultório com uma lente especial, já descarta ali, né, aquela possibilidade. Com aquele exame daquela lesão você já tem uma precisão maior e às vezes não precisa tirar, ou às vezes uma lesão que não está dentro dos parâmetros, que é uma lesão às vezes até regular, até pequena, mas que precisa ser retirada. Doutora Andréia, nosso tempo está finalizando, mas eu queria te perguntar uma coisa. As pessoas que têm, por exemplo, esse costume de ir ao consultório, algumas talvez conhecem esse procedimento. Vamos supor, Dona Maria tem no nariz uma mancha, uma pinta que é suspeita. É uma lesão pré-cancerígena. Aí é aplicado aquele spray, né, que queima, né, aquela lesão. Feito isso, é um procedimento seguro? Ele realmente destrói o tecido e impede o crescimento de uma lesão que pode ser potencialmente cancerígena, ou isso é apenas um paliativo? Não, realmente é uma terapêutica mesmo, é efetivo, né, mas não é que fez aquilo uma vez e acabou. Então a pessoa tem que estar sempre fazendo uma consulta, né? E geralmente vai ser o médico que vai determinar o tempo de estar voltando, né? Mas assim, são lesões, essas aí geralmente são ásperas, né? Que se não cuidar, elas podem evoluir para um tumor, mas fez um tratamento, vai precisar provavelmente de um outro procedimento. Mas esse é um procedimento seguro, então? Sim. Vai, aplica, né? Aí ele destrói ali aquele tecido. Sim. E depois de um tempo aí faz o acompanhamento para, de fato, ver, né, que se manteve, né? Não só através nesse jato de gelo que seria o nitrogênio, mas pode ser cauterização química, que seria um ácido também feito no consultório, ou através de um aparelhinho elétrico, né? Tipo um bisturi elétrico, que a gente chama eletrocoagulação, que também, então assim, tem vários produtos, às vezes até alguns medicamentos que a gente usa para tratar. O importante é o acompanhamento, né? Fazendo isso, com certeza. A pessoa com certeza já está precavida, está tranquila, né? Sim. E pode viver de forma despreocupada, né? Que eu acho que esse é o objetivo, né, doutora Andréia? Tem que se cuidar, né? Com certeza. Em todos os setores, né? Com certeza, a cabeça cabeça, né? É verdade. Atividade física, né? É verdade. Fazendo isso, a gente consegue viver muito mais e melhor, não é verdade? Bom, doutora Andréia, muito obrigado, viu, pela sua participação, esse carisma de sempre, essas informações sempre de forma muito claras, né? Sempre um linguajar muito tranquilo. Acho que vocês que estão em casa conseguem perceber isso, que não fica dúvida, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação e muito obrigado a você pela sua companhia, né? São anos já que estamos aqui com o programa Mais Saúde, trazendo informação todo final de semana, e você, muito obrigado por ser uma companhia fiel já por todo esse tempo, né? Pessoal, fiquem com Deus, um abraço carinhoso para vocês e até semana que vem com mais saúde novinho. Até lá, tchau! E aí, gente bonita e do bem? Na Arraial da Dona Geralda, a Tita, você já sabe, tem tudo de bom. Gente bonita demais, comida gostosa, brincadeira pras crianças e pros adultos, quadrilha, shows e muita animação. E nós estamos aqui pra modo de convidar vocês e a família pra participar dessa festança toda, uai. De 14 de julho na Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo, em Divinópolis. Vocês vão se divertir pra valer e ainda vão contribuir contra o câncer pela vida. Arraial da Dona Geralda. Esperamos vocês lá!